Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Alves, sou estudante do curso de licenciatura em Geografia pelo Instituto Federal de Educação de Pernambuco. Essa é uma atividade audiovisual em forma de tutorial, onde vamos apresentar uma atividade do componente curricular de planejamento e avaliação escolar. A proposta da atividade consiste na elaboração de um plano de aula e também uma sequência didática envolvendo os assuntos relacionados à disciplina, bem como a análise dos futuros professores. O objetivo desse tutorial é apresentar e analisar as principais exigências de cada ferramenta do planejamento, nesse caso o plano de aula e a sequência didática, que são responsabilidade do professor, né? É importante destacar que o planejamento, seja ele qual for, é garantia de um trabalho docente eficaz, pois é um meio onde o professor terá um sequenciamento ordenado, planejado e também antecipado das ações que visa realizar em sala de aula, tornando ausente o improviso. Então, nossa análise qualitativa será composta no primeiro momento do plano de aula e no segundo momento na sequência didática. Lembrando que essa é uma análise sintética baseada nos conteúdos de geografia. O que se busca nessa atividade é evidenciar a importância do planejamento e da avaliação, né, como também os recursos pedagógicos disponíveis para a prática docente, seja ela sistematizada e organizada, cumprindo os objetivos e as propostas de ensino através do planejamento e da avaliação. Como vocês podem observar, né, aqui é o nosso plano de aula, onde vamos elencar aqui os dados da identificação, onde a escola ou o local escolhido foi a Escola Municipal de Educação Básica Rui Palmeira. Os professores foram Gabriel Alves e Geise Rodrigues, graduando. A disciplina foi Geografia. A série escolhida foi o 8º ano do ensino fundamental. A turma escolhida foi a B e o período foi 5 aulas, cada uma de 50 minutos. Descendo mais abaixo, nós temos o tema, que foi a desertificação e, mais específico, a desertificação na cidade de Ouro Branco, Alagoas, sua gênese e evolução. Os objetivos, o objetivo geral foi reconhecer a ação antrópica nesse processo de desertificação, bem como as consequências para o meio ambiente e também para a sociedade, seja ela rural ou urbana. Os objetivos específicos foram compreender o processo de formação da desertificação, identificar ou reconhecer os diferentes estágios da desertificação no município, constatar as principais ações que interferem nesse fenômeno e reconhecer a importância de se conhecer esse processo para a preservação do meio ambiente, assim como para o desenvolvimento sustentável da comunidade. Os conteúdos que serão elencados no decorrer da aula serão o desmatamento, o uso do solo, a agricultura, as variações climáticas e também a degradação ambiental. O desenvolvimento do tema será por meio da análise teórica e prática. Os recursos didáticos serão o quadro, o GIS, o Datashow, podendo utilizar também outras coisas, e o software Google Earth, que será elencado mapas e a visualização real do local de ocorrência desse fenômeno. A avaliação será expressa através, no primeiro momento, de atividades, será uma avaliação diagnóstica e interpretativa, propondo a construção e interiorização dos conceitos aplicados, como também desenvolver suas habilidades. Critérios adotados para a correção das atividades. A correção coletiva com os alunos em sala de aula, elencando as possíveis dúvidas e dificuldades que os alunos venham a ter, e também propor, se possível, algumas orientações sobre o assunto, certo? Então esse é o nosso plano de aula, ok? Muito obrigado pela atenção, até mais.
Boa noite a todos, meu nome é Geise Rodrigues, sou estudante do curso de Licenciatura em Geografia, pelo Instituto Federal de Educação de Pernambuco. Vou estar apresentando a sequência didática, tendo como tema a desertificação, com ênfase a desertificação na cidade de Ouro Branco, Alagoas, gênese e evolução. Na primeira aula, o professor apresentará à turma o software Google Earth como um dos recursos tecnológicos fundamentais para a identificação da desertificação nas diferentes áreas nordestinas, principalmente com ênfase no município em análise. A partir disso, o debate com os alunos acerca do assunto, instigando a sua curiosidade através de perguntas-problemas. Em seguida, o professor deverá explicar e relacionar o processo de desertificação através da ferramenta Google Earth, inserindo a realidade do aluno e também nas áreas com acentuado processo de desertificação, para que possam compreender esse fenômeno como uma visão ampliada virtualmente e também na realidade ambiental do Estado, mostrando o mapa do município e as áreas afetadas pela desertificação, bem como suas características. A segunda aula será feita uma introdução aos principais fatores causadores da desertificação, onde será feita uma aula expositiva. O professor deverá utilizar-se do Data Show, iniciar a introdução dos conceitos relacionados à causa da desertificação de forma geral, e também interrelacioná-los a manifestações que se desenvolvem no município como um todo, onde vai elencar temas como desmatamento de áreas com vegetação nativa, uso inadequado do solo, as queimadas predatórias e principalmente a ação antrópica. A partir disso, o professor terá que exemplificar através da ferramenta Google Earth e fotos os pontos em avanço estado de desertificação no município e em áreas sujeitas à desertificação e as principais consequências socioambientais, a população seja urbana ou rural. A sugestão de atividade será em campo, onde será proposto aos alunos uma pesquisa na comunidade, buscando perceber como a população rural e urbana entendem sobre o processo de desertificação, como afeta suas vidas e também o meio ambiente. Os alunos deverão expor suas conclusões, apontando possíveis soluções que venham apontar ou minimizar os impactos, tendo como objetivo a aproximação dos alunos sobre o assunto para melhor compreensão da realidade em que estão inseridos. A aula 3 será feita uma análise da pesquisa em campo e das práticas inadequadas da agricultura, onde neste momento o professor deverá dar voz e vez aos alunos para que exponham suas conclusões acerca da pesquisa realizada em campo na aula anterior. Após essa intervenção coletiva, o professor terá que explicar como o exercício inadequado da agricultura é um fator que contribui para a desertificação, principalmente nas regiões semiáridas nordestinas, como é o caso do município em análise. Ainda por meio do Data Show, o professor terá que explicar como as práticas primitivas utilizadas pelos agricultores e também os produtores agrotóxicos nas plantações, altamente tóxicos aos humanos e ao meio ambiente, intensificam ainda mais esse fenômeno e como esse contexto tem raízes culturais e históricas na região. A aula 4 será abordada as variações climáticas e a degradação ambiental, onde o professor vai aprofundar nesses assuntos a partir da visualização de imagens e mapas que mostrem a degradação ambiental e as mudanças climáticas no semiárido nordestino, oriundos de processos naturais e humanos, comparando com outros países, estados e municípios, possibilitando detectar as diferentes ocorrências, intensidades e características com que a desertificação pode afetar essas regiões, o meio ambiente e o desenvolvimento das práticas humanas, seja ela natural, seja ela rural, subsistência e atividade agrícola, criação de animais, armazenamento de água, etc., ou urbana, a escassez de água, áreas impróprias para moradia, aumento da temperatura ou sobre fauna e flora. A aula 5 será feita uma avaliação, onde será expressa de maneira individual, a qual seja possível identificar a evolução do aluno por meio da reflexão e interação da sua realidade em que está inserido, avaliando os principais objetivos, que são a avaliação interpretativa, buscando conhecer as perspectivas dos alunos, a autocrítica, bem como o desenvolvimento de habilidades de raciocínio crítico e autônomo, incentivar o conhecimento do que se passa no contexto de sua realidade natural e social, e avaliar a compreensão do espaço geográfico como um palco das ações.